Bem-vindos ao Saúde e Vida aqui na Diário TV, uma parceria com o projeto de Portas Abertas. Hoje vamos falar sobre saúde mental, um pouco sobre saúde mental, né? Vamos desmistificar o tema e também falar sobre o suicídio, prevenção do suicídio. Então, nós recebemos duas psicólogas aqui no estúdio, que é a Ana Paula Gatto e a Fátima Colchetti. As duas vão estar debatendo sobre o assunto, tanto da depressão como um todo e também como o suicídio, o que pode levar ao suicídio. Isso tudo aqui do Saúde e Vida na Diário TV. Então, vem comigo. Então, hoje aqui no Saúde e Vida, duas psicólogas que vão debater aqui com a gente sobre a depressão, sobre suicídio, sobre as variações da depressão. Então, nós convidamos a Ana Paula Gatto, né, com as suas especialidades, né, Ana Paula? Isso, prazer estar aqui com vocês, compartilhando de um assunto tão em voga e tão cheio de tabus como é a depressão. É verdade. E também a Fátima Colchetti, de Abreu Colchetti, está em Teresópolis recentemente, mas conhecendo também o público que está interessado também em conhecer sobre a depressão e suas variantes, que infelizmente é o mal do nosso século, né? Então, Ana Paula e Fátima, o assunto então nosso aqui hoje é saúde mental, com foco na depressão e suas consequências. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou chamar um vídeo produzido pelo Ministério da Saúde, que é justamente sobre a prevenção do suicídio. E daqui a pouquinho a gente volta para a gente debater esse assunto. Como dar a devida atenção à pessoa que pode estar em sofrimento. Então, principalmente, é aquela frase, precisamos falar sobre, que está muito usada e, em relação ao suicídio, tem que ser muito bem usada, porque precisamos falar sobre, mas como e quando são dois pontos muito importantes para serem lembrados quando a gente vai fazer a prevenção. Segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo, né? E que isso é um tema que, sendo abordado da forma correta, de forma responsável, ele tem que ser falado durante o ano todo, não só nos picos de crise. O profissional de saúde, principalmente o de saúde mental, vai ser o primeiro a ser acionado em relação a isso. Então, o psiquiatra e o psicólogo, muitas vezes o assistente social, ele vai ter uma participação importante nessas ações de prevenção. Uma diminuição do autocuidado, uma pessoa que de repente talvez não esteja se alimentando muito bem ou em relação à higiene, para ficar alerta, né? Um isolamento muito grande, a pessoa de repente passa a conviver menos com a família, né? Fica muito tempo sozinha. Uma mudança repentina de humor, pode ser uma pessoa que era mais extrovertida, que fica mais introvertida, ou o contrário, também uma atitude mais acelerada pode também manifestar uma mudança. Um abuso maior de drogas lícitas e ilícitas também, como álcool, cigarro, outras drogas. E nos jovens, prestar atenção com a automutilação, porque não necessariamente é um sinal para uma ideação suicida, mas é uma manifestação de um sofrimento psíquico que deve ser levado em consideração. Então, fatores de risco, né? Idade, 14 a 24 anos, mais ou menos, na nossa sociedade. Gênero, homens estão mais a risco de morrer por suicídio do que mulheres. Homens com mais de 70 anos, né? Pessoas que trabalham na indústria fumageira também, se supõe que existe um fator orgânico, que é o manganês presente no agrotóxico do fumo, né? Alguns grupos dentro da sociedade que têm menos acesso a direitos, né? Menos acesso à educação, à saúde, eles poderiam estar mais a risco também. Jovens em idade escolar também, por essas questões que a gente já comentou, bullying na escola, uma dificuldade de uma perspectiva de futuro. Nós vivemos um momento muito tenso na sociedade, até de um vazio político, uma falta de... Não sabemos o que vai acontecer, né?
politicamente. Então, isso é um fator de risco importante hoje na nossa sociedade também. É principalmente ouvir a pessoa. Quando a gente conversa com uma pessoa, à medida que ela vai verbalizando, talvez ela identifique o problema que ela não consegue identificar antes. Não minimizar o problema, fala assim, virei para você, penso em suicídio, ou te falo, penso que a minha vida não vale nada, ou que eu estou cansada de viver. Me perguntar por quê, falar assim, olha, vamos junto. A maioria das pessoas não se sente confortável para fazer isso que eu estou falando. Então, vamos junto ao CAPS. Aí, enquanto CAPS é portas abertas, a gente pode entrar num CAPS, pode pedir ajuda, né? Vamos procurar um profissional, porque só esse movimento de você demonstrar ao outro que você está interessado e que você está dando importância para o sofrimento dele já é um fator de proteção. Então, minhas convidadas de hoje, uma das maiores barreiras para a prevenção do suicídio é o fato de o assunto ainda ser um tabu. Quais seriam as razões principais para esse tipo de ação? Então, Rosana, o suicídio, ele virou um tabu e virou uma polêmica ao mesmo tempo, né? É feio falar sobre suicídio quando a gente fala que alguém, né, próximo fez a tentativa do suicídio ou que chegou a falecer porque tentou contra a própria vida. Isso vira um mal-estar na família, vira um mal-estar na sociedade que envolve aquela pessoa. E, ao invés de a gente tocar no assunto justamente para entender o que leva uma pessoa a pensar, né, em suicídio, a gente se fecha, né, meio que tem medo de atrair. É como se fosse assim, um inconsciente coletivo nesse sentido. O suicídio ele é real, né, as estatísticas são grandes de suicídio. Uma grande parte das pessoas que tentam contra a vida tem um quadro de depressão, né? Por isso que a gente fez esse link da depressão com o suicídio. Ou seja, precisa de um tratamento, precisa de um olhar adequado. Existe o aspecto religioso também, tá? Sobre o suicídio. Então, as pessoas faz com que as pessoas se fechem mais ainda. E detalhe, as famílias se fecham para falar do assunto e a pessoa que está com pensamento suicida, que ela não está aguentando mais, porque a pessoa, quando ela pensa em suicídio, ela não está pensando em se matar, ela está pensando em encerrar ou finalizar aquilo que provoca a dor nela. Quando ela pensa nisso, mas pensa em todos os tabus, isso gera uma angústia maior ainda. Então, a necessidade de se conversar sobre isso, de procurar um profissional para falar sobre isso, existe ajuda, existe como, né, tratar essa pessoa, existe como tratar essa família, esses familiares que também ficam adoecidos com esse caso. Então, assim, de suma importância, como a gente faz a prevenção do Outubro Rosa, vamos tocar no assunto, eu também penso que na questão do suicídio, da depressão, enfim, das questões da saúde mental que estão tão evidentes hoje na sociedade, a gente precisa tocar no assunto. Temos que debater, né? Temos. E no caso, Fátima, a família também acha que isso vai passar, né? Que é uma coisa que é um pensamento de adolescente, que isso vai passar. Que é um pensamento irresponsável e trata com desrespeito a pessoa que está com aquele sofrimento, que não sabe qual o motivo que o levou àquilo. Simplesmente a angústia é tão grande que é como se o túnel fechasse, não tem outra saída. Não é? Na realidade, é difícil até de se falar sobre a morte. Normalmente, quando uma pessoa morre, partiu dessa para melhor. Né? Não se consegue conversar sobre a morte. Então, eu acho que emprestar um bom ouvido, respeitar ao sofrimento que aquela pessoa está passando, não é falta de um tanque para lavar roupa. Na realidade, muitas vezes a pessoa não está nem entendendo o que está acontecendo consigo e fica difícil de procurar ajuda sozinho. Então, realmente tem que ter o amparo familiar, o amparo de um amigo ou mesmo de uma CVV. E no caso, vocês sabem que essa questão da CVV, né, de ser ouvido, mas existem aquelas transições. Como que a pessoa vai diferenciar, o familiar vai diferenciar, se realmente a pessoa está pensando em suicídio desde sempre, ou se é uma situação que está muito grave naquele momento que pode ser resolvido e a pessoa pode estar se confundindo que é uma pessoa suicida, vamos dizer assim. Tem algumas frases que precisam ser observadas, como eu não faço falta aqui,
gostaria de não estar mais aqui, vocês não precisam de mim, eu não precisava ter nascido. Isso podem ser palavras de crianças, de adolescentes. Observar, porque não está falando sem sentimentos, sendo irresponsável ao falar isso, não. Observar, prestar atenção. Não é só para chamar atenção, né? E acolher. Isso. Outra coisa também é que a estatística mostra que 50% das pessoas que tentaram suicídio pela primeira vez conseguiram na segunda vez, né? Então, observar se já houve tentativa, acompanhar, realmente precisa da ajuda médica, sim. São alguns detalhes que precisam ser acompanhados. E a gente precisa tirar essa questão social, né? Mas por que ele está pensando em suicídio? Por que ele está depressivo? Eu tive uma vida mais difícil do que a dele, estou aqui, sofri tantas questões. Aí a gente começa a mensurar o sofrimento para comparar com o sofrimento do outro. Cada um é cada um, né? Nós somos subjetivos. Cada um tem uma história de vida e uma forma de lidar com as nossas questões. Então, a demanda da pessoa tem que ser respeitada. Isso é importante. Complementando um pouquinho a fala da Fátima, quando você pergunta dos sinais, as alterações de comportamento também, né? Tanto na depressão quanto no suicídio, no pensamento suicida, a pessoa tem uma tendência a se isolar. Aquilo que era prazeroso para ela fazer anteriormente já não vira. As amizades já não são tão interessantes. A própria família, ela se isola, né? A forma de ver o mundo e de se enxergar é muito pessimista. Não há uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de esperança. Então, esses são alguns sinais que a família, os amigos, a escola, nós temos um alto índice, tá, de cutting, que são os cortes, ou as tentativas de suicídio por adolescentes, a demanda é muito grande. Uma parte vem também pela questão do consumo das drogas, a outra parte vem por uma questão que está aí na nossa sociedade. Por isso que a gente começou falando, é importante observar e não adianta mais a gente, Rosana, tapar o sol com a peneira. É uma realidade. Então, a gente precisa enxergar essa realidade, os sinais que, às vezes, um filho, um sobrinho... Eu tenho pacientes que, quando chegam, às vezes vem através de uma tia, porque para a mãe é muito difícil lidar, mas alguém ali observou alguma coisa diferente. Então, é importante a gente, se não é nada, mas pelo menos nós tentamos investigar alguma coisa, e geralmente aparece, né? Então, a gente tem que estar assim, atento a esses sinais. Qual o primeiro passo que o familiar pode dar? Posso complementar mais alguns sinais que são importantes? De repente, a pessoa está se desfazendo de bens e fazendo doações repentinamente. Observar. Uma despedida prolongada, como se fosse a última despedida. Observar. E observar que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Né? Perdendo lugar para a depressão, que é o primeiro, né? Junto com o suicídio está também álcool e drogas, né? E, em primeiro lugar, a depressão e as doenças psiquiátricas. Os idosos também dizem que está passando muito por esse problema também, né? Ultimamente. Isso, a gente observa na vida do idoso uma questão de solidão. As perdas são muito grandes. Sim. E a solidão, nós somos uma sociedade de terceira idade. Eu vi uma pesquisa que parece que a Organização Mundial de Saúde já está pensando em mudar a terceira idade para 75 anos. Porém, somos uma sociedade que não entendemos os nossos idosos, não damos ouvido para os nossos idosos. Então, eu não atendo aprendemos idosos, com eles também. Isso, né? Atendo idoso em consultório sofrendo de solidão. Então, incapacidade, de sensação de que não presta mais para nada. Sim, o discurso é muito assim, eu já fiz tudo que eu tinha que viver, já vivi, por que eu estou aqui? Já vivi tudo que eu tinha que viver. Inclusive, né? A gente aqui no Saúde e Vida está pretendendo fazer um programa só da saúde do idoso, justamente para poder tratar, agregar, e ele se sentir assim, poxa, essa vai ser a minha saída. Com certeza. Encontrar saídas, né? Soluções, a gente não só fala do problema, né? Não, e é um ser que está na sociedade, existe um ser humano, então precisa ter um olhar, precisa ter trabalhos envolvendo os idosos. Então, a questão da solidão, não só no idoso, tá? Em todas as pessoas que têm a questão da depressão e pensam no suicídio,
é uma questão, uma das primeiras pontuações assim que você vai investigando na clínica e vai vendo que existe uma questão de solidão. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente encerrar esse bloco sobre suicídio, infelizmente o tempo esgotou, dá para você detectar num ser humano, desde criança, que ele tem essa tendência, ou ele vai adquirindo isso aos poucos? Essa é a minha dúvida. Olha só, existem os dois casos. Tá? Existe aquela criança que, de repente, vai crescendo no desenvolvimento dela, ela já, de repente, tem uma questão depressiva, alguma coisa que precisa ser observada, e já vem desenvolvendo, né, enfim, apresentando alguns comportamentos. Tá? E tem a pessoa que se desenvolve, tem desenvolvimento dela normal, emocionalmente falando, Sim. e no decorrer da vida dela, aí chega a fase de puberdade, adolescência, ela pode começar a apresentar alguns sinais, né, de pensamento suicida. Não tem receita de bolo. Mas o primeiro passo é um psiquiatra, depois o psicólogo? O primeiro passo a porta de entrada pode ser múltipla. Sim, tá? sim. Ela pode vir para uma demanda do psiquiatra, e os psiquiatras hoje estão muito atentos a indicar a terapia. A porta de entrada pode ser o psicólogo, que também vai acolher essa demanda e vai encaminhar. Porque nem sempre precisa tomar remédio, né? Isso, mas a Químico. importância da gente ter esse trabalho em conjunto com a equipe multidisciplinar. Às vezes a porta de entrada vai ser a escola, às vezes vai ser o ginecologista, o clínico geral. Hoje as pessoas estão muito atentas, os profissionais estão muito atentos, devido à demanda, a essa questão de observar isso no paciente e fazer os encaminhamentos. Então, não existe uma porta de entrada única. Tá? Agora, o que a gente tem de praxe é a entrada através do psiquiatra e do psicólogo. Sim. Mas a gente tende e precisamos, se não trabalhamos, precisamos trabalhar com equipe multidisciplinar. Sim. Sozinho, com aquele paciente, nós não conseguimos resultado 100%. A gente precisa do suporte médico, porque existe, né, cientificamente falando, a questão de alguns neurotransmissores se desregularem, então precisa, muitas vezes, da intervenção medicamentosa, no caso de uma depressão, precisa do terapeuta ocupacional, precisa do pedagogo, precisa da escola, precisa da família. A gente está ali em Trabalha em conjunto. para o bem-estar e para a melhora daquele paciente. Ótimo. Força-tarefa em prol daquela vida, né? Força-tarefa, é verdade. Sim. E a gente vai encerrar esse assunto do suicídio, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre depressão e suas nuances, né? Mas aqui a gente vai estar dando indicação do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, através do telefone 188. Se você conhece alguém que está com esses pensamentos que as psicólogas citaram aqui, se você conhece alguém da sua família ou seu amigo, indique para que ele converse, ele tem que se abrir, né, para tentarmos ajudar essa pessoa. E também tem o site CVV, né, C de casa, vv.org.br, ou uma unidade médica, como elas disseram, um consultório, o médico já vai encaminhar para o profissional corretamente. E daqui a pouco, então, a gente volta com mais Saúde e Vida aqui na Diário TV.